A era medieval foi a época dos cavaleiros, os aristocratas blindados que lutavam a cavalo. Esses homens eram nobres, guerreiros, senhores, juízes e, em alguns casos, poetas. Eles eram a classe dominante de sua época, formando uma espécie de irmandade estendida que lidava uns com os outros de acordo com os princípios da cavalaria. Hoje, o Código de Cavalaria é um tanto misterioso e talvez até tenha existido em várias versões durante a Idade Média. Muitas vezes ele trazia virtudes ainda hoje ligadas à ideia do cavaleiro: coragem, lealdade, caridade, disciplina, fé e honra. Hoje, vamos destacar 5 cavaleiros notáveis que deixaram uma impressão duradoura em sua época e também na nossa. Número 5, Eduardo, o Príncipe Negro. Filho mais velho de Eduardo III da Inglaterra, Eduardo, conhecido na história como o Príncipe Negro, era o herdeiro do trono inglês. Desde cedo, ele demonstrou uma habilidade notável como guerreiro. Aos 16 anos, em 1346, ele liderou a vanguarda inglesa na vitória sobre os franceses na Batalha de Crécy. Seu pai o nomeou tenente na Gasconha em 1355. No ano seguinte, enquanto devastava o território francês, Eduardo encontrou um exército francês liderado pelo rei João II perto de Poitiers. Após as duas forças não chegarem a um acordo, uma batalha se seguiu na qual os franceses foram fortemente derrotados e o próprio rei João foi feito prisioneiro. Essa batalha foi crucial na Guerra dos 100 Anos. Em 1362, Eduardo se casou com Joana de Kent e foi nomeado Príncipe da Aquitânia, na Gasconha, por seu pai. Em 1367, Eduardo foi à Espanha ajudar a restaurar o rei Pedro de Castela ao trono. Na Batalha de Nájera, Eduardo demonstrou novamente sua habilidade ao derrotar Henrique de Trastâmara, rival de Pedro. Ao retornar para suas terras na Aquitânia, Eduardo tornou-se impopular entre a nobreza ao impor impostos para pagar por sua campanha na Espanha. Os nobres se revoltaram e Eduardo respondeu com força brutal. Em 1370, Eduardo cercou Limoges. Quando a cidade caiu, o Príncipe Negro a submeteu a um saque brutal e muitos dos cidadãos foram mortos. Essa conduta impiedosa na Aquitânia pode ser a origem da reputação de Eduardo como Príncipe Negro, embora outra teoria acredite a cor negra de sua armadura. Em 1376, Eduardo adoeceu com uma enfermidade provavelmente contraída na Espanha. Ele morreu aos 45 anos antes de ter a chance de suceder seu pai no trono. Número 4, Guilherme Marshall. Guilherme Marshall nasceu em 1146 ou 47, quarto filho de João Marshall, um nobre anglo-normando, durante o reinado do rei Estevão da Inglaterra. Como filho mais novo, Guilherme não tinha expectativa de herança. Nomeado cavaleiro em 1166, ele passou a viajar, competir em torneios e conquistar fama como guerreiro notável. Ele serviu 2 anos à rainha Leonor da Aquitânia, que se impressionou com sua habilidade. Em 1170, o rei da Inglaterra, Henrique II, designou Marshall como tutor de armas para seu filho e herdeiro, Henrique, o jovem rei. O jovem rei fez um voto de ir à cruzada, mas adoeceu. Enquanto estava à beira da morte, o jovem Henrique pediu a William Marshall que cumprisse o voto por ele. Marshall viajou para a Terra Santa e em 1183, conheceu os Cavaleiros Templários e prometeu ingressar na ordem em seu leito de morte. Ao voltar da Terra Santa, Marshall permaneceu como alto membro da corte, servindo Henrique II e depois Ricardo Coração de Leão, que o fez casar com Isabel de Clare, herdeira de Pembroke. William integrou o conselho de regência de Ricardo Coração de Leão na Terceira Cruzada e, após o retorno de Ricardo, serviu-o nas guerras contra Filipe II da França.
William continuou servindo a coroa no conturbado reinado do rei João e foi um dos poucos barões ingleses que permaneceu leal durante a Primeira Guerra dos Barões. Enquanto estava à beira da morte, o rei João nomeou William regente e guardião de seu filho, Henrique III. Marshal defendeu a coroa contra franceses e barões rebeldes, vencendo o príncipe Luís da França na Batalha de Lincoln em 1217. Ele finalmente morreu em 1219, tendo servido a 5 reis ingleses. Em seus últimos momentos, ele fez os votos de cavaleiro templário. Número 3. Balião de Ibelin. Balião nasceu no reino de Jerusalém por volta de 1143, sendo o filho mais novo de Farisson de Ibelin. Em 1177, ele se uniu ao jovem rei Balduíno IV na Batalha de Monjissar, onde os cruzados derrotaram o exército de Saladino. Nesse mesmo ano, Balião se casou com Maria Comnena, viúva do falecido rei Almarico de Jerusalém. Em 1187, Balião e seus cavaleiros marcharam com o exército do rei Gui contra Saladino em Atim. A batalha seguinte foi uma derrota devastadora para os cristãos. Embora quase todo o exército de Gui tenha sido destruído, Balião liderou seus cavaleiros em uma investida que rompeu o cerco de Saladino e permitiu a fuga. Após a batalha, a maior parte do reino caiu nas mãos de Saladino. Quando Saladino sitiou Jerusalém, Balião liderou os cidadãos na defesa da cidade. Saladino bombardeou as muralhas com máquinas de cerco, mas Balião organizou as defesas da cidade, e Saladino viu que Jerusalém não cairia facilmente. Isso convenceu Saladino a negociar com Balião, e o sultão finalmente concordou em permitir que alguns dos habitantes de Jerusalém comprassem sua liberdade. Balião se empenhou muito para salvar os pobres de Jerusalém, muitos deles refugiados das cidades caídas do reino. Na Terceira Cruzada, quando Ricardo Coração de Leão venceu Saladino em várias batalhas e retomou grande parte do litoral, Balião foi o principal embaixador de Ricardo nas negociações do Tratado de Ramla, que trouxe paz entre Saladino e os cruzados. A defesa heróica de Balião em Jerusalém, em 1187, lhe rendeu aclamação em todo o mundo cristão, além do respeito entre os muçulmanos, que o descreveram como um rei. Número 2. El Cid. Rodrigo Dias, antes de receber o título de El Cid, da palavra árabe que significa senhor, nasceu em uma família de cavaleiros no reino de Castela, na Espanha. Ele foi comandante militar-chefe do rei Sancho II. O próximo rei, Afonso VI, arranjou para que sua própria parente, a senhora Jimena, se casasse com Rodrigo. No entanto, em 1081, Rodrigo caiu em desgraça com o rei Afonso e foi exilado. Liderando um pequeno grupo de seus próprios cavaleiros, o Cid encontrou emprego em Saragossa Moura, onde serviu como comandante militar para o Emir al-Mutamin, um tributário do rei de Castela. Em 1086, os almorávidas, um exército do norte da África, invadiram a Espanha e derrotaram o rei Afonso VI na Batalha de Sagrajas. Desesperado por ajuda, Afonso perdoou formalmente El Cid, embora o relacionamento deles continuasse tempestuoso. O rei Afonso autorizou El Cid a manter por direito hereditário quaisquer terras que ele conquistasse dos mouros no leste. Em 1093, El Cid sitiou e bloqueou a cidade de Valência, que estava em mãos mouras desde a primeira conquista árabe. Valência se rendeu em 15 de junho de 1094 e El Cid entrou na cidade em triunfo. A queda de Valência despertou a ira dos almorávidas, que agora controlavam praticamente todo o território mouro na Espanha. O comandante almorávida, Yusuf ibn Takshufini, enviou um exército e, em setembro de 1094, as forças almorávidas enfrentaram o exército muito menor de El Cid na planície de Guarte.
Elcide liderou seus cavaleiros em uma carga ousada e o enorme exército almorávida foi destruído. A Batalha de Guarte foi a primeira derrota sofrida pelos almorávidas desde sua chegada à Península Ibérica. Elcide venceu-os de novo na Batalha de Bairen em 1097. Rodrigo Dias, Elcide, continuaria a governar em Valência até finalmente morrer em 10 de julho de 1099. Sua viúva Jimena viajou de volta para Castela, escoltada pelo exército do rei Afonso, levando o corpo de seu marido para ser enterrado na terra de seu nascimento. As impressionantes vitórias de Elcide na Reconquista fizeram dele uma das grandes lendas da poesia e da canção medieval. Número 1. Godofredo de Bulhão. O status lendário de Godofredo de Bulhão ofusca o de quase qualquer outro cavaleiro medieval. Como líder da Primeira Cruzada, Godofredo e seus cavaleiros foram os primeiros a invadir as muralhas de Jerusalém, capturando a cidade em 1099. Mas quem é o homem por trás da lenda? Godofredo, segundo filho de Eustácio, segundo conde de Bolonha, era aliado de Guilherme, o Conquistador. A mãe de Godofredo era Ida, uma mulher reverenciada como santa que realizou muitas obras de caridade. Em uma época em que a maioria das damas nobres usava amas de leite, Ida fez questão de amamentar seus próprios filhos para mantê-los mais próximos dela e incutir neles virtude e amor a Deus. Godofredo cresceu muito piedoso. Em 1076, Godofredo herdou o ducado da Baixa Lorena do irmão de sua mãe, Godofredo, o Corcunda. A importância do ducado fez Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano, inicialmente reter parte da herança de Godofredo. Nesses primeiros anos, Godofredo provou suas habilidades como líder ao lutar contra muitos inimigos, determinados a privá-lo das terras de seu tio. Godofredo mostrou ser aliado confiável do imperador do Sacro Império Romano e, em 1087, já havia garantido o ducado da Baixa Lorena. Em 1096, Godofredo atendeu ao chamado do Papa Urbano II para a cruzada, vendendo ou hipotecando quase todas as suas terras. Godofredo formou um grande exército e partiu para a Terra Santa em agosto. Em 1099, Godofredo liderou o exército cruzado e, com seus cavaleiros, invadiu Jerusalém. Ele foi então eleito como o primeiro líder do reino cruzado de Jerusalém, embora tenha recusado o título de rei, pois acreditava que o único rei de Jerusalém era Jesus Cristo. Em vez disso, ele adotou o título de Defensor do Santo Sepulcro. Ele morreu em julho de 1100, sendo reverenciado como o restaurador de Jerusalém e o fundador do Reino Cruzado. Conheça a loja Real Crusades History para camisetas e itens das Cruzadas e Templários. Veja o link abaixo.